da magistratura que impede que juízes possam emitir opiniões e pré-julgar ações em que eles estão responsabilizados. No caso específico do ministro Alexandre de Moraes e do inquérito de 8 de janeiro, é mais grave ainda, porque foi divulgado pela imprensa sem contradita, né, sem que houvesse nenhuma correção, de que o ministro foi escolhido pela presidente Rosa Weber naquela oportunidade, dia 9 de janeiro, para presidir esse inquérito sem que houvesse o sorteio. Então, a impessoalidade necessária para que haja rigidez no processo penal, no processo do inquérito, na nossa opinião, está gravemente comprometido. E corroborado pela última entrevista que o ministro Alexandre de Moraes deu à imprensa, onde ele afirma, sem vírgulas, sem circunlóquios, de uma maneira bastante clara, que um dos principais objetivos de 8 de janeiro era assassiná-lo, prendê-lo e pendurá-lo em praça pública. Um sistema judiciário que permite que a vítima seja o julgador, na nossa opinião, está comprometido. E por isso dissemos ao presidente que politicamente gostaríamos que ele fizesse levar essa mensagem ao Supremo Tribunal Federal em nome do equilíbrio e da sanidade da democracia brasileira. Não é possível termos processos inquisitoriais em que quem julga é vítima desse mesmo processo. Então, a nossa conversa hoje com o presidente do Congresso Nacional foi uma conversa institucional de líderes da oposição aqui no Senado da República com o presidente do Congresso, independente de posições políticas e partidárias, por entender que uma democracia só se exerce livremente se a oposição puder fazer o seu papel de fiscalizar o executivo, de propor alternativas para o país e de livremente fazer a crítica que achar conveniente em função do funcionamento da máquina pública e até do judiciário. Porque até prova em contrário, nós vivemos num país livre e a Constituição nos assegura essa prerrogativa. Nós estamos vendo, inclusive, vazamentos seletivos que também nos preocupam muito. Recentemente, um advogado renomado, que é de conhecimento de todos que tem relacionamento com os ministros do Supremo Tribunal Federal, faz uma live onde afirma que 18 parlamentares sofrerão alguma restrição ou alguma ação por parte do Supremo Tribunal Federal. Informações que não são concedidas aos advogados das partes, nem tampouco aos futuros indiciados. Então, se cria um clima, né, de se aterrorizar as pessoas. E a oposição. Parece até que é uma tentativa orquestrada de se calar quem pensa diferente nesse país. No domingo passado, e aí nós tivemos recentemente a questão do deputado Jordi, que não é só um deputado de oposição, é simplesmente o líder da oposição na Câmara Federal. E que, em função de duas situações, pelo menos o que consta na decisão do eminente ministro, e ter sido chamado de líder, imaginem os senhores, por um militante, em outubro ou novembro de 2022, se faz uma ilação de que esse cidadão estaria no dia 8 de janeiro em função de uma foto, inclusive, que foi maquiada, e depois se verificou que ele não estava nem aqui, para se permitir a invasão pelo judiciário da residência do parlamentar e da casa do parlamentar e do Congresso Nacional. Sem a comunicação, né? Em seguida vem a questão do Ramage. E a questão do Ramage, para nós também, gera uma enorme dúvida. Porque em função de um diálogo que foi identificado num celular entre uma funcionária de um vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro,
e um ex-diretor da ABIN afastado há 6 meses da ABIN, eleito deputado e não diplomado, isso vira uma ação do Supremo Tribunal Federal, que, na nossa opinião, está prejudicada em sua legitimidade, porque não há foro de prerrogativa. A prerrogativa, caso houvesse algum ilícito ou algo a ser investigado, deveria ter sido na primeira instância. Então, tudo está sendo levado para as mãos do ministro Alexandre de Moraes. E agora, recentemente, no domingo passado, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o líder da oposição nesse país e que representa a direita e os conservadores nesse país, alguém que recentemente foi votado por quase 58 milhões de brasileiros. Esse cidadão brasileiro faz uma live na sua residência, junto com os seus filhos, e no dia seguinte recebe uma busca e apreensão na sua residência contra um alvo, que é o filho dele, em função também de uma situação que pode ser discutida em relação à questão de furo. Nós acreditamos que ninguém está acima da lei, ninguém. Todos podem e devem ser investigados numa democracia. O que nós discutimos aqui é os métodos, é a forma, é a relativização da democracia e da legislação. Isso põe em risco e fragiliza a democracia do nosso país. Nós estamos no momento em que, fazendo uma comparação com o que ocorreu num tempo recente, aqueles que eram acusados de corrupção, de desvio de recursos públicos, de malversação do dinheiro da nação brasileira, aqueles que confessaram e entregaram recursos públicos, que assinaram contratos de leniência, esses eram acordados pela Polícia Federal. E tudo que aconteceu naquele momento foi colocado sob suspeição, porque haveria, teoricamente, uma relação entre o juiz e os promotores. Agora, o que nós estamos vendo é um ministro que está à frente desses inquéritos, dizendo de público que orientou o governo federal em relação às suas ações. Isso desequilibra o jogo democrático, porque ele é quem julga. Então nós estamos vivendo no Brasil um momento de muita anormalidade. E o que nós viemos falar aqui com o presidente do Congresso Nacional é que é importante que o Congresso se posicione no sentido de restabelecer esse equilíbrio necessário entre os poderes e que nós possamos voltar aos trilhos da normalidade democrática com o encerramento desses inquéritos que não terminam nunca e que geram centenas de filhotes. E para nós é importante que todos nós possamos exercer a nossa missão. Quem for governo, que exerça a sua missão como governo. Quem for oposição, a sua missão como oposição. E o judiciário cabe julgar dentro dos autos, e não emitir posições políticas, como a que, por exemplo, o ministro emitiu recentemente e tem reiterado, de que a política de apaziguamento, de reconciliação, que a política de uma eventual anistia é ignóbil, é vil. Talvez ele desconheça a história do Brasil, que de 1890 para cá gestou mais de 40 processos de anistia. Aliás, a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, foi presidente porque foi anistiada. Miguel Arraes, Leonel Brizola foram governadores porque foram anistiados. Vários parlamentares exerceram mandatos nessa casa porque foram anistiados. Vários parlamentares. E essa é a cultura do Brasil. A cultura do apaziguamento, sem que haja a possibilidade de que aqueles que eventualmente cometeram um crime sejam processados da maneira adequada, mas dentro da lei, dentro da legislação, dentro da Constituição, e não se caracterizando uma perseguição contra um grupo político ou uma parte importante da sociedade brasileira. Quer complementar? Queria falar um pouquinho, se me permite, rapidamente? Alguma pergunta aí, não?